nossa alma, do nosso espírito, nos mostrando onde o Senhor quer que nós cresçamos mais, para que possamos ser frutíferos nas tuas mãos e para que o seu nome possa ser bendito cada vez mais e para que o Senhor possa ser louvado, Pai, entre as nações. Te bendizemos porque o Senhor nos dá essa oportunidade, te bendizemos pela liberdade que temos, te bendizemos por esse momento juntos e que possam ser momentos de aprendizado, de iluminação e de crescimento, pois é em nome de Jesus que o faremos e é em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém? Já está no jeito? Ok. Viu, Luiz? Hoje é o quarto domingo que nós estamos falando sobre Satanás, é a doutrina da satanologia, é aquela parte das Escrituras que nos ensina a respeito do nosso adversário. Tem uma passagem na palavra que fala que é bom que nós conheçamos os seus desígnios, os seus propósitos, os seus planos, para que a gente não seja pego de surpresa. E nos domingos anteriores, nós tínhamos visto com quais nomes Satanás é conhecido. Nós temos usado basicamente Satanás porque Satanás, aparentemente, no Novo Testamento, é uma palavra mais recorrente, mas nós vimos que ele tem vários nomes. Nós vimos que ele, na sua criação, ele era chamado de o Elel, ou Lúcifer, ou aquele que reflete luz, né, o portador de luz. Ele também é conhecido como o diabo, que é o difamador, o caluniador. Ele também é conhecido como Satanás, ou seja, aquele que se opõe, aquele que é adversário, aquele que é inimigo. Ele também é conhecido como Beelzebu, ou seja, aquele que é o príncipe dos demônios. Nós vimos que ele chefia um número incontável de demônios, porque sempre que a palavra se refere aos anjos, diz que eles são milhões de milhões e milhares de milhares. É igual estrela. Aliás, a estrela é um dos símbolos dos anjos, né? Então, é um número muito grande de anjos que Deus criou, muito grande. E como nós sabemos pela palavra que Satanás, na sua rebelião contra Deus, não querendo ser maior do que Deus, como eu disse equivocadamente há uns domingos, mas querendo ser igual a Deus, ele arrastou 1/3 dos anjos. Então é muito grande o número de demônios, o número de anjos caídos que o servem. Então ele consegue com isso simular algumas coisas que nós vamos estudar hoje, como por exemplo a onipresença de Deus. Não que ele seja onipresente, mas ele consegue simular, por causa do número de servos, né, o número de escravos, o número de seguidores, o número de rebeldes, o número de anjos caídos, de demônios que ele tem ao seu serviço. Então um dos 5 nomes que ele tem é Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Tudo isso nós vimos nos últimos 3 domingos, né? Ele também é conhecido por Belial, aquele que é rebelde, desobediente, desprezível e inútil. E além de ter esses 5 nomes, Elel, Lúcifer, Beelzebu, o diabo, Satanás e Belial, ele também tem títulos. Nós vimos os seus títulos. Ele é conhecido como o maligno, ele é conhecido como o tentador, ele é conhecido como o pai da mentira, ele é conhecido como o príncipe deste mundo, ele é conhecido como o Deus deste século, ele é conhecido como o príncipe da potestade do ar, e além de ter esses nomes e esses títulos, ele também é representado pela serpente, pelo dragão e pelo Leviatã. Tudo isso nós fizemos nos últimos 3 domingos. Hoje nós vamos ver a existência. Satanás existe. Satanás não é uma fábula. Satanás não é uma ideia. Satanás não é um conceito. Satanás não é um princípio. Satanás não é uma força do mal atuando. Satanás é uma pessoa. Quando eu falo assim, ô Isaac, a Rebeca não vem. Se eu falar assim, ô Isaac, o Cliff não olha para trás. Se eu falar assim, ô Isaac, faz favor, a Márcia não vem até mim. Porque existe uma pessoa específica chamada Isaac. Existe uma pessoa chamada Clésio. Existe uma pessoa chamada Carlos. E existe uma pessoa chamada Satanás. Ele é uma pessoa, ele é um ser criado. Conforme nós vamos ver aqui os seus detalhes. E uma das coisas que Satanás mais gosta
é que você creia que ele não existe. Né? Quando você fala assim, diabo não existe não, isso é uma caricatura, isso é um ícone, isso é algo que eles inventaram para representar o mal. Mentira, Satanás existe. Ele é uma pessoa. Ele é dotado de inteligência, intelecto, ele é dotado de emoções, ele tem uma vontade, ele tem um plano, ele é organizado e ele vai ser responsabilizado, assim como todas as criaturas, por aquilo que ele decidir fazer e tem decidido. Por exemplo, se um elefante, né, tem lá alguma coisa, assusta o elefante, ele sai e pisa numa pessoa e mata uma pessoa, ele nunca vai ser responsabilizado por isso. Ele não vai comparecer perante um tribunal, perante um trono e responder por essa ação, porque ele não tem responsabilidade moral. Mas as criaturas dotadas de espírito, que é o caso de Satanás, que é o caso dos anjos, que é o caso dos homens, esses têm responsabilidade moral. Então esses vão ser responsabilizados e esses vão comparecer, cada um a seu tempo, perante o tribunal de Deus para responder por aquilo que cada um decidiu. Por quê? Porque Satanás é uma pessoa. Ele não é uma força atuante. Aliás, tem religiões aí que acham que nem o Espírito Santo é uma pessoa. Crê que o Espírito Santo é uma força atuante, né? Mas na realidade o Espírito Santo é uma pessoa. Isso eles fazem confusão por causa de questões de palavras lá. Então rejeitar, falar assim, Satanás não existe. Isso é papo, isso é conversa. Não existe diabo. Falar isso, rejeitar a existência de Satanás, é rejeitar a Bíblia. É rejeitar a Bíblia como a revelação de Deus. Porque a Bíblia, desde o Gênesis, a serpente, o mais sagaz dos animais que Deus tinha criado, né, foi incorporado por essa pessoa. E ele foi lá no Éden, iludiu a mulher, enganou, derrubou e arrastou a humanidade para longe de Deus. Então, desde Gênesis 3, a gente já vê Satanás atuando. Lá em Apocalipse, nós vemos lá Apocalipse 20:10, é o último momento onde Satanás aparece, quando ele é jogado no lago de fogo. Então, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala de Satanás. E se Satanás não existe, a Bíblia errou em pelo menos um ponto. Se a Bíblia errou em pelo menos um ponto, né, de acordo com Tiago, então nada serve. É o princípio da integralidade, tudo é integral. Né? Ou tudo é verdade, ou tudo é mentira. A Bíblia não tem alguns contos, alguns mitos, algumas historinhas e verdades. A Bíblia toda é a palavra de Deus. A palavra fala que toda a escritura é soprada por Deus. É teopneustos. É o sopro de Deus. É a revelação de Deus. Então ela é totalmente verdade. Então tudo que a palavra fala a respeito dessa pessoa, diabo, Satanás, é verdade. Dizer que Satanás não existe é dizer que a Bíblia é mentira. Por quê? Porque a sua existência, né, a realidade, o fato da existência de Satanás, ela é ensinada em 7 livros do Velho Testamento. Em Gênesis, mais uma vez eu falo que não precisa preocupar assim tanto em anotar quando a informação é muito volumosa, não, que eu vou providenciar uma apostilinha, resumo. Né? Mas são 7 livros do Velho Testamento que ensinam a existência de Satanás. Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. Todos os escritores do Novo Testamento falam da existência de Satanás. O Mateus fala, o Marcos fala, o Lucas fala, o João fala, o Paulo, o apóstolo, fala, Tiago fala, Pedro fala e Judas fala. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os 8 escritores do Novo Testamento se referem a Satanás. Eu só não digo que todos os 27 livros do Novo Testamento falam de Satanás, porque tem livro que não tem a oportunidade de falar. Por exemplo, a carta de Filemão é um bilhete. Né? O Paulo falou assim, tá, Onésimo, então volta lá para o seu dono. Antes eu vou escrever um bilhetinho aqui. Ó. Ele foi lá rapidamente escrever um bilhetinho inspirado, que é o livro de Filemão, dobrou, pôs no bolso do Filemão
e despachou, do Onésimo, e despachou o Onésimo por Filemon. Então não houve oportunidade ali naquele livro de ser feita uma referência a Satanás. Mas 19 dos 27 livros do Novo Testamento se referem a Satanás. Né? E mais importante de tudo, mais importante do que 7 livros do Velho Testamento falarem de Satanás, mais importante do que 19 dos 27 livros do Novo Testamento falarem de Satanás, o próprio Jesus Cristo, a pessoa, ele pessoalmente se referiu a Satanás. De 29 citações de Satanás nos evangelhos, 25 saíram da boca de Jesus Cristo. Ele fala assim em Lucas: eu via Satanás cair do céu como um raio. Ele fala assim: o inferno está preparado para o diabo e os seus anjos. A semente que caiu na beirada da terra, veio o diabo e roubou, porque ele não quer que os homens se convertam. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele estava lá no deserto morrendo de fome, 40 dias e 40 noites, aí aparece uma pessoa. E aí, como é que você está, Jesus? Tranquilo, tranquilo. Por que você não transforma aí a pedra e come? Transforma em pão. Ou seja, Jesus não estava delirando de fome, alucinado, louco, falando sozinho. Ele estava conversando com a pessoa. Uma pessoa estava tentando fazer com que Jesus Cristo se rebelasse contra a vontade do Pai. Então, é uma pessoa. Ou Jesus Cristo era um louco alucinado, ou ele falava a verdade. Ele se referiu a uma pessoa. E essa pessoa existe. E, já que Satanás existe, nós, nos próximos domingos, já no próximo domingo, que é um dos que eu mais estou esperando, se for possível terminar hoje para domingo que vem a gente fala outro assunto, nós vamos estudar Gênesis 3. É ótimo. É quando a gente estuda a metodologia de Satanás. Como é que Satanás age? Quando ele chega perto de você, né, com aquela linguinha ali, sibilando, quando ele joga o dardinho, o que ele está querendo? Como é que isso funciona, né? Como diz o casal Augusto, e na prática, irmão, né? Como é que é essa coisa aí? Ele quer o negócio na prática, né? Que ele é taxista, é um cara prático, né? Ele leva daqui para lá. Então ele quer saber como é que a coisa funciona. Veremos, como por enquanto está muito teórico, está muito tópico, né? Porque nós estamos vendo tópicos, mas nós vamos ver, estudar o mais profundamente e detidamente, o quanto for possível, a metodologia de Satanás em Gênesis 3. Vamos estudar a origem e a queda de Satanás em Isaías 14 e Ezequiel 28. Então, conforme nós vamos ver mais para frente, mas nós já sabemos, ele é um anjo. Ele é um querubim. Ele é um anjo que caiu. E tudo que é válido em angelologia, tudo que a palavra ensina a respeito dos anjos, também é válido para Satanás. Porque Satanás é um anjo. Né? Então, tudo que é verdade, tudo que acontece com os anjos em geral, em particular, também serve para Satanás e os anjos que ele arrastou com ele. E uma das primeiras coisas que a gente pode destacar da palavra que ela ensina a respeito dos anjos, e portanto de Satanás, é que ele é uma criatura. Né? Existe aquele conceito errôneo que chegou até a nossa cultura. Você vê, nós estamos aqui no ano 2000. 2011 já, né? Eu estou 11 anos atrasado. Nós estamos aqui no ano 2011. E desde aproximadamente 7 séculos antes de Cristo, ou seja, há 2.700 anos, que anda no planeta a seguinte informação: existem 2 grandes ícones. Existem 2 grandes seres poderosos iguais. Deus, que representa o bem, e o diabo, que representa o mal. Os 2 são iguais em poder. Até nos desenhos animais, o Fred Flintstone está lá, né? Tem o Gazu azul e o Gazu vermelho, né? Tem o anjinho e o demônio. Ele não sabe se faz ou se não faz. O demônio vai, faz, vai lá. E o anjinho, não, só presta atenção aí, ó, a consequência. Né? Mas isso é errado. Não existem 2
Acho que eu desliguei o negócio sem querer. Acho que não existem duas forças iguais. O que acontece? O cabo. O que tem? Tim. Eu não entendo isso aqui. O técnico, cadê o técnico? Eu não estou vendo nada. Mas existe o conceito de duas forças. Ele é necessário? Existe esse conceito errado de que são duas forças iguais e buscando equilíbrio, se opondo. Deus e o diabo. Deus e o diabo na terra. Não tem até aquela musiquinha? Que novela é essa antiga, né? Qual que é ela? Saramandaia? Lembra? Deus e o diabo na terra. Acho que é Saramandaia, nem lembro. Não, porque essa tinha muitos conceitos nessa novela, eu achava ela interessante, a redação era interessante. Mas por que isso existe? Porque existiu um rapaz lá no ano 2007, lá no ano 700 a.C., um rapaz chamado Zoroastro ou Zaratustra, né? Ele era um médium, ele era um incorporado dos demônios, ele era um profeta lá. E ele sintetizou, né? Ele conceituou essa informação do bem e do mal. Esse conceito foi incorporado no pensamento persa, medo-persa, pelos Aquemênidas, que eram os reis daquela época, que na estátua de Daniel 2, aquele sonho do Nabu, né, como diz o pastor Mal, do Nabu, representa o peito de prata. Por quê? Deus, por permissão, deixou que os persas dominassem todo mundo conhecido da época. Isso lá antes de Cristo. Esses conceitos, no que o dominador domina, ele leva junto a sua cultura. Né? Assim como os mouros invadiram a Península Ibérica, onde depois se formaria a Espanha e Portugal. E depois com a reconquista, né, de Carlos, Carlos, né, foi empurrando eles de volta para o norte da África. Eles foram embora, mas deixaram a arquitetura, deixaram a cultura, deixaram a culinária, deixaram vestimentas, deixaram conceitos filosóficos, deixou a sua cultura. Os babilônicos dominaram o planeta, é a cabeça de ouro da estátua de Daniel. Mas eles foram suprimidos, substituídos pelos persas, que também deixaram a sua cultura, a sua influência. Depois vieram os gregos, a barriga de bronze da estátua de Daniel, e conquistaram o mundo conhecido na época. E deixou também a sua cultura, deixou a sua influência. Depois vieram os romanos, as pernas de ferro lá da estátua do Nabu, que depois também, mesmo quando já não mandam mais, não existe um imperador romano, tecnicamente, sentado lá no trono de Roma, mas ficou a sua influência, ficou a sua cultura. Os medo-persas conquistaram todo mundo da época, a Ásia Menor, o Oriente Médio, onde está Israel. E mesmo depois, quando eles foram substituídos pelos gregos, a cultura, a influência ficou. Esse conceito masdeísta, zoroastrista, persa, de bem e do mal, impregnou a cultura greco-romana, que, por sua vez, se estendeu até a nossa cultura hoje, porque a nossa cultura é fruto daquilo que os romanos criam, a nossa roda, o taxímetro, é uma invenção romana, sabia? Tinha umas bolinhas lá dentro do sistema de freio das rodas das carroças que andavam de aluguel pelas ruas de Roma, que após, vamos dizer, 10 rodadas
que a roda desce, ele liberava um pequeno alojamento onde tinha uma bolinha, aí essa bolinha caía em um outro alojamento. Aí se você der 100 rodadas na roda da carroça de aluguel, você vai pagar 10 bolinhas de bandeirada. Então tudo, a nossa cultura, a comida, o sistema político, o fórum, onde a nossa advogada vai trabalhar, é um fórum romano. Então até as palavras, muitas em latim. Então a nossa cultura hoje, ocidental, e muito em parte também da islâmica, esse conceito do bem e do mal veio trazido dos romanos, que veio trazido dos gregos, que veio trazido dos persas. E como a Bíblia foi escrita na Palestina pelos israelitas, isso influenciou também a conceituação. Os fatos são bíblicos, a revelação é dada por Deus, mas Deus quer conversar com você de uma forma que você entenda. Entendeu? Sempre que Jesus Cristo queria falar alguma coisa com alguém, ele falava da maneira mais clara possível, ele falava da maneira mais inteligível, e ele falava de uma forma com que você entendesse. Por isso que ele falava assim: pois como é que eu explico para eles que Deus cuida de cada um de nós? Ah, vocês estão vendo o lírio ali? Ele é bonitinho, né? Que roupa bacana que ele usa. Pois é, se Deus cuida assim do lírio, imagina o tanto que ele te ama. Entendeu? Então, por exemplo, se Cristo andasse no nosso meio hoje em dia, ele ia chegar assim: e aí, cara, beleza? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Deixa eu falar um negócio aqui, você está precisando ser salvo, viu? Entendeu? Ele conversa com você de uma forma que você se torne acessível, um acesso recíproco. Né? Então, muito dos detalhes, da forma como a verdade é colocada, a roupagem, a linguagem, incorpora elementos judaicos, elementos masdeístas, elementos persas, elementos assírios, elementos romanos, elementos gregos. Né? As escrituras vêm como fruto daquele momento, daquela cultura, daquela situação. Tanto que se a Bíblia ainda estivesse sendo escrita, ela colocaria elementos que compõem o nosso meio, o meio onde a gente vive. Haveria uma referência à nossa tecnologia, haveria uma referência à situação moral no qual o planeta se encontra, o estado caótico de violência, etc, etc, etc. Então, Satanás não é uma força igual à força, né? Ele não é um ser igual em poder com Deus. Ele é uma reles criatura. Todos os anjos foram criados. Se Satanás é um anjo, ele também foi criado. Satanás, então, é uma criatura criada por Cristo, o Criador de todas as coisas. Se a palavra fala que ele criou todas as coisas, é sinal que ele criou tudo, pega tudo, matemática, tudo menos nada igual a tudo. Ele criou tudo. Vamos dar uma olhada nisso. O Isaac poderia ler para nós João 1:3. A Elaine lê para nós Colossenses 1:16 e 17. Esses versículos mostram que Cristo é o Criador de todas as coisas. Os anjos são criaturas criadas, é até criatura criada pelo Criador. E, portanto, Satanás também é uma criatura criada. Né? Mesmo porque Ezequiel 28:13, que nós estudaremos mais no futuro, diz o seguinte: no dia em que foste criado, né? Aí blá blá blá, o topázio, o carbúnculo, etc., o diamante, o rubi, blá blá blá. Aí vem a descrição. Mas lá em Ezequiel 28:13, se referindo à pessoa de Satanás, fala assim: no dia em que foste criado, então ele foi criado. João 1:3, Isaac, por favor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Por meio dele, Cristo, todas as coisas que foram feitas se fez. E sem ele não era possível fazer nada. Fora de Cristo é impossível a criação, né? É através da pessoa do Filho que Deus resolveu criar. E Colossenses 1:16 e 17.
foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Não tem dúvida. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, se Cristo resolver tirar a criação da tomada, vamos dizer assim, né? A palavra diz que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, né? Ele fala assim, Isaac, exista, o Isaac está aqui respirando. Se ele resolver, o Isaac cai, como se diz, duro e fedendo aqui no chão, né? Ou seja, o próprio Satanás existe porque Cristo sustenta a sua existência. Tudo que está criado só existe porque Cristo quer que exista. É sustentado pelo poder da palavra. Isso é muito interessante de estudar, mas não vou nem aprofundar. Então, ele não apenas é uma criatura, como ele é a principal de todas as criaturas criadas por Deus. Isso está lá em Ezequiel 28, de 13 a 15, que nós vamos ver detalhadamente daqui 2, 3, 4 domingos, quando estivermos estudando minuciosamente a maravilhosa passagem de Isaías 28. Então, ele é a principal das criaturas criadas por Deus. E conversando com um filósofo outro dia, se Satanás é uma criatura de Deus como todas as outras criaturas, então ele está preso às circunstancialidades da existência. Ele está preso ao tempo. Entendeu? Ele tem que esperar amanhecer. Ele tem que esperar da hora do almoço. Você já viu assim, poxa, tô afim que chega minhas férias, não é? A última semana foi uma angústia. Parecia que o cansaço crescia de uma forma absurda, porque a ansiedade. Doido que chega logo o dia 1º de abril, o dia do capeta e da mentira, né? Doido que chega, ele tem 2 dias no ano, o dia 1º de abril e o dia do Halloween, em que ele é comemorado mundialmente, né? Nossa, tô doido que chega dia 1º de abril. Não tem jeito esses filminhos aí, né? O cara vai lá e programa o reloginho e vou pular lá pro dia 1º de abril. Lá pro 1º de abril de 2013 eu vou pular. A gente não manipula o tempo. Nós não temos controle sobre o tempo. Nós não temos controle sobre as circunstâncias. Jesus é tranquilo. O mar está revolto, ele até dorme no barco. De tão tranquilo que ele está. E os discípulos, mestre, eu já vi que o senhor não gosta da gente, porque o senhor não está nem aí se nós vamos perecer. Falei, nossa, vocês não têm fé nenhuma, hein? Acalma aí, gente. O mar acalma. Agora, se você chegar lá diante do mar, aquela onda de 10 metros de altura, o tsunami rolando, e você quiser ter fé suficiente e falar assim, para aí, onda, eu acho que a onda não vai parar, não. Porque nós não temos controle sobre as circunstâncias. Nós não temos controle sobre o tempo. O ser criado está sujeito aos princípios que Deus criou para reger a criação. A lei da gravidade, a lei da gravidez, todas as leis que existem por aí, né? São inúmeros princípios. Então, como eu dizia, outro dia estava conversando com um filósofo, estávamos tergiversando a respeito de Satanás, e isso foi pontuado, que ele está preso ao tempo, assim como qualquer criatura. Ele está preso às circunstâncias, ao tempo. Assim como ele está preso às circunstâncias. Ele aprontou a maior festa antes do dilúvio. Trouxe anjo para ficar com as mulheres, fez aquela bagunça toda antes do dilúvio, a humanidade foi ficando, o planeta foi ficando invivível. Essa palavra não existe. Não tinha nem jeito de viver no planeta, de tão tumultuado, de tanta violência, de tanta imoralidade, tão bagunçado. Deus falou, nossa, eu estou até arrependido de ter criado o homem. Eu vou destruir eu vou acabar com tudo. Aí ele dá uma olhadinha assim e vê um crente, um Noé, vivendo, bem, o senhor falou lá em Gênesis 3,15 que ia esmagar a cabeça da serpente, então eu estou esperando. Falei, puxa, tem um ali esperando a minha palavra.
acreditou no que eu falei. Aí ele, em honra ao que ele tinha falado, ele poupou 8 pessoas. E veio o dilúvio. O que Satanás podia fazer? Cruzar o braço e esperar a água baixar. Porque ele está preso à circunstancialidade, igual qualquer criatura. E ele não é um Deus, ele é uma criatura. Né? E Lucas 4,13 também fala que após a tentação, ele falou assim, não tem jeito que esse homem não. E depois que ele tentou Jesus, né, eu vou ter que esperar um horário melhor. Eu vou esperar ele ficar deprimido. Eu vou esperar o salário dele acabar. Eu vou esperar a mulher dele brigar com ele. Aí eu jogo o dardo e funciona. Porque nesse momento o Carlos Augusto está orando, ele está no espírito, não adianta jogar mentira na cabeça dele que ele não vai acreditar. Mas eu vou esperar um momento mais oportuno. Daqui uns dias ele bate o carro, daqui uns dias a mulher dele briga com ele, daqui uns dias o dinheiro dele acaba, essa circunstância vai ser boa para eu agir. Ele é preso ao tempo, ele teve que aguardar uma circunstância mais oportuna para ver se ele conseguia alguma coisa com Cristo. E ele tentou vários, nós vamos ver também daqui uns 8 domingos, como é a atuação dele com o incrédulo, com Cristo, com Israel, com as nações, com os governantes, com o crente em especial, com a igreja local e etc. Ele tem um modus operandi, ele tem planos, ele tem livros, ele é um cover, né, Clésio? Eu tenho usado muito a palavra paródia, ele parodia, mas não é uma paródia, ele é um cover. Né? Ele é um cover de Deus. Oi? Ele é uma grotesca imitação. Igual outro dia eu vi um anúncio assim de o cover do Barão Vermelho, o show do Balão Vermelho. É o cover, é uma imitação. Esse foi um cara ali parecido com o Frejá, tocando uma guitarrinha e fala que é o Balão Vermelho, que é o cover do Barão Vermelho. Então Satanás é o cover de Deus. Ele quer ser igual a Deus, não maior do que Deus, igual a Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Então, a verdade é absolutamente outra. Deus é todo poderoso. E Satanás é uma criatura que tem que pedir permissão. Nossa, eu estou a fim de esmagar o Jó. Pode, Deus? Pode, mas não, só toca nos bens dele, não toca na saúde, não. Aí vai lá, faz o que ele faz, mata os filhos do Jó, rouba os bens dele, tudo que vem para matar, roubar isso aí. Depois comparece perante o trono de Deus de novo, fala, puxa, eu estou a fim de acabar com a saúde de Jó. Pode, Deus? Deus pode, só não mata. Eu estou a fim de dar uma peneirada no Pedro. Pode, Deus? Não, não pode, não. Ou seja, Deus é todo poderoso. Satanás é uma criatura que tem que pedir benção, tem que pedir permissão, senão ele não faz. Né? E mesmo assim, o máximo, a gente vê o contraste entre o Criador Todo-Poderoso e uma criatura limitada, é que a masterpiece dele, né? O esforço máximo dele, o fruto máximo de toda a sua violência, de toda a sua crueldade, de toda a sua astúcia, de todo o seu poder, de tudo que ele pode operar, é a besta do mar, é o anticristo. Ele é a minha obra-prima, né? Igual aquele pinta a cadeira lá e fica, eu amo essa cadeira, a peça que a gente está ensaiando, né? É a cadeira pintada de Satanás, é o anticristo, é a masterpiece, é a obra-prima máxima dele. Sabe como é que vai acabar? O Cristo vai chegar num sopro. Você vê o contraste entre o Criador Todo-Poderoso e a criatura, que o máximo que Satanás pode fazer com todas as forças dele, Cristo destrói, derruba com sopro. Que a palavra fala que ele vai destruir o iníquo com o sopro da sua boca. Ou seja, é totalmente fora de proporção, é sem noção, cara. Você querer comparar Deus com o diabo, não tem nada a ver. Entendeu? Se Jesus estivesse aqui, ele falaria assim. Não, se estivesse pessoalmente, né? Porque pessoalmente ele está através do Espírito. Porque uma das características do anjo é que ele é invisível. Ele se torna visível. Eu não estou vendo anjo acampado ao redor de algum. Tem um monte de anjo acampado aqui, mas não estou vendo nenhum. Mas isso não quer dizer que eles não estejam aqui. Porque a palavra fala que eles contemplam, que eles ficam curiosíssimos
eles têm muita curiosidade, muito anseio de saber o que acontece na vida do nascido de novo. Muito provavelmente tem dezenas de milhares de anjos aqui nesse momento. Mas nós não estamos vendo nenhum. Porque, como a informa Elaine disse, eles fazem parte de um mundo invisível, que às vezes, por permissão divina, pode se tornar visível. Foi o caso lá do Eliseu com Geazi. Acho que o pastor já falou sobre essa passagem. Estavam lá cercados por muitos sírios, iam ser esmagados, milhares e milhares de soldados ao redor, cercando uma cabaninha com um careca e um rapazinho, né? E o rapazinho preocupando, oh, meu Deus, nós vamos morrer. Ai, meu Deus, eu não queria morrer, eu gostava da minha mulher, eu queria voltar para minha família. E o Eliseu, nossa, você está estressado hoje, hein? O que você tem, gente? Falei, olha lá fora, ele está forrado de soldado, tudo armado, nós estamos lascados, eles vão matar nós. Eu falei, você... Ô Deus, faz favor, abre o olho dele para ele enxergar a realidade. Aí Deus abriu o olho de Geazi, atrás dos milhares de sírios inimigos cercando, existiam muito mais milhares de anjos à disposição de Eliseu, só esperando que Eliseu fizesse uma oração ao Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso mandava uma autorização para o capitão daquele grupo que estava ali a serviço de Eliseu, porque Hebreus fala que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 2, 14, por ali. Procuraremos a passagem. Mas os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Aí, nessa circunstância do Eliseu, cercado na sua choupana com seu empregado pelos milhares de sírios, Deus permitiu que eles vissem o invisível. Aí eles viram os anjos. E em várias circunstâncias, anjos, entre aspas, se materializaram. Mas no normal eles ficam invisíveis. Por quê? Tudo que acontece com o anjo é válido para Satanás e seus anjos. E uma das coisas, conforme nós acabamos de ver, é que ele é uma criatura. Uma outra coisa, um outro aspecto que caracteriza o fato da existência de Satanás é que ele é um espírito. Hebreus 13 está aqui na minha frente. Hebreus 1, 13 e 14. Os anjos são descritos como espíritos. E se o anjo é um espírito, Satanás é um espírito. A própria palavra fala em Efésios que ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então Satanás é uma criatura e Satanás é um espírito, né? Já os demônios são chamados de espírito imundo, né? Tem aquelas passagens que depois vou passar para os irmãos. Mateus 8, Mateus 12, Lucas 7, Lucas 8, Lucas 11, Atos, etc., Apocalipse. Né? Tanto que a trindade satânica vomita 3 espíritos imundos, né, para atuar lá na grande tribulação. É lá Apocalipse 16, 14. Então, Efésios 2, 2 fala que ele é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nos filhos da ira, os incrédulos. Que foi o motivo da Miriam Lourenço Maia converter, lembra? Quando ela viu a situação dela. Por isso que a palavra fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é quebrar a bandeira do Cruzeiro na cabeça do atleticano. Entendeu? Não é corintiano versus palmeirense. A nossa briga não é essa. Se o irmão quiser perder tempo com isso, até pode. Mas a nossa luta verdadeira é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso está lá em Efésios 6,12. Então ele é um anjo. Tudo que é válido para o anjo é válido para ele. Os anjos e ele são criaturas, são limitadas, invisíveis, visíveis poucas vezes. Ele é um ser espiritual e ele é limitado. A palavra fala que ele tem poder. A palavra fala que ele tem o poder da morte. A palavra fala, eu notei uns 2 textos ontem, agora não me lembro onde estão. A palavra fala que ele tem poder, isso não há dúvida, né? E apesar de ser muito poderoso, apesar de ter uma jurisdição muito grande, né, o planeta inteiro, apesar de ter força para fazer muita coisa, ainda assim ele é limitado. É o contraste
dantesco, enorme, entre o Criador Todo-Poderoso e uma reles criatura, a principal das criaturas, uma criatura muito poderosa, mas é uma criatura, e uma criatura limitada. Portanto, se ele é criatura, ele não tem algo que simplesmente pertence a apenas Deus, que são os atributos de onipotência, ter todo o poder, todo o poder, toda a ciência, todo o conhecimento, onisciência, e estar presente em todos os lugares. Ele não tem isso. Nenhuma criatura tem isso. Por exemplo, eu não consigo estar aqui e estar dormindo na minha cama nesse momento. É uma característica da criatura. Não conseguir estar em dois lugares. Alguém já conseguiu? Levanta a mão. Alguém já conseguiu cumprir dois compromissos ao mesmo tempo? Simultaneamente? Estar aqui e lá? Eu até lembrei do Vila Sésamo. Eu quero estar lá, eu quero estar lá. Você lembra também, né? O bonequinho queria estar lá. Eu ia falar assim, o bonequinho está aqui conversando com o Carlos. Fala assim, ele fala assim, o cara fala com o bonequinho, o que o Geraldo está fazendo lá? Lá? Eu quero estar lá. Eu falei, não, você está aqui. Não, mas eu quero estar lá. Então vai para lá. Aí ele ia para lá. Chegava lá. Eu estou lá? Não, você está aqui. Mas eu quero estar lá. Não, lá é lá. Agora é do outro lado. Então para onde ele fosse, nunca era lá. Era aqui. Até que finalmente ele ficou sozinho e o rapaz falou com você, o que ele está fazendo lá? Oba, estou lá, estou lá. Ou seja, não tem como você estar aqui e lá. Você está aqui ou você está lá. Por quê? Estar em todos os lugares é um atributo que só pertence a Deus. Ter todo o poder do universo é uma característica, é um atributo que só pertence a Deus. Saber de tudo ao mesmo tempo, agora, é a música do Titã. Saber de tudo ao mesmo tempo é uma característica de Deus. Não pertence a nenhuma criatura. Ninguém, nenhum ser, exceto Deus, consegue ser onipotente, onipresente e onisciente. Mas nós temos visto que ele é o balão vermelho, né? Ele é o cover. Então ele tenta simular essas coisas. Mas ele não é onipotente de cara, porque a sua ação ela pode ser resistida pelo nascido de novo. O nascido de novo é o crente, é o eleito, né? Somos nós. Tiago 4,7 diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Grandes concorrentes de Deus ele é, né? Basta você resistir na fé, naquilo que está escrito. Você é um bobão que perde a salvação. Não sou não. A palavra fala o contrário. Você está resistindo. Aí ele se afasta. Foi o que aconteceu. Cristo resistiu ao diabo. Tudo que era lançado na mente e na emoção de Cristo, para que ele mudasse de vontade, para que ele mudasse de opinião, Cristo falava, Cristo resistia, Cristo se apoiava naquilo que Deus havia dito. E não existe argumento contra a palavra de Deus, se você crê. Aí ele se afasta. Como é que ele pode ser onipotente se ele pode ser resistido? Então, ele não é onipotente. E essa resistência, essa força, esse mecanismo de defesa que o nascido de novo, o crente, o eleito tem, está disponibilizado através da armadura, que também daqui 10 domingos, né, nós vamos estudar detalhadamente em Efésios 6, de 12 a 18. Ele não é onipotente. Ele também não é onisciente, né? Jó 1,7 diz que Satanás fica rodeando a terra e passeando para ver o que está acontecendo nela. Se ele é onisciente, por que ele tem que ir lá embaixo percorrer a terra para ver o que está acontecendo? Bastava que ele usasse a mente onisciente dele. Lá na rua Sabará 650 está tendo um culto. Entendeu? Ele não tem o conhecimento pleno, total, de todas as coisas. Tanto a falência dele é demonstrada pelo fato que ele chegou para Deus e falou o seguinte, em Jó 1,11 e em Jó 2,5.
toca na carne dele e você vai ver se ele não blasfema na sua face. Ele falando com Deus. Ele lançou uma profecia. Toca nas coisas que pertencem a ele, Deus. Né? Ele tá ali, né, te adorando porque ele é interesseiro. Você deu tudo para ele. Ele tem carro importado, tem 20 Hilux na garagem. Tem a casa de 6 andares, tem cartão de crédito platino. Tem tudo. Né? O correspondente na época seria isso. Muito boi, muita ovelha, muito filho, muita fartura, muita casa, muita festa, muito churrasco. Né? Era uma maravilha, né? Um churrasco por semana. Então ele era um rapaz abastado, ele era ricão, o Jó. E Satanás acusou, porque ele é o acusador, ele acusa o homem perante Deus e Deus perante o homem. Ele acusou Jó diante de Deus, falando que ele é um interesseiro. Toma as coisas dele e você vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. Ele lançou uma profecia. Então, se ele fosse onisciente, se ele fosse onipresente, ele não teria lançado uma profecia idiota dessa, que nem se cumpriu. Porque Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens materiais, que Satanás matasse os filhos de Jó, que Satanás roubasse a saúde de Jó, e ainda assim ele se manteve fiel. Ainda assim, ele insistiu em crer em Deus. E a profecia de Satanás falhou. Ele falou para Deus, toma as coisas dele que ele blasfema de ti. Deus permitiu que Satanás tomasse e ele não blasfemou. Então esse é sinal de que ele não tem toda a ciência, que ele não tem presciência, que ele não tem conhecimento das coisas. Ele tem um conhecimento parcial, assim como todos nós. Ele depende de abrir o Facebook, ele depende de ler a Folha de São Paulo, ele depende dos feeds que caem na caixa postal dele para se atualizar. Porque senão ele fica obsoleto. Né? E ele também não é onipresente. Como qualquer criatura, ele simplesmente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque ninguém pode. Então ele simula isso. Dizíamos no início que o número de anjos é incontável. Incontável. Não tem. É igual o Lulu Santos, já não tenho dedos para contar. Né? É muito anjo. Não é o melô do leproso? Não tenho dedos para contar tantos anjos que são, e 1/3 ele arrastou consigo mesmo. Então ele usa, porque ele é Beuzebu, ele é o chefe dos demônios, ele usa essa miríade de demônios, ele usa essa multidão de serviçais e esparrama pelo planeta, de acordo com as suas prioridades. A prioridade máxima são os nascidos de novo da igreja. Não tem nada que esteja mais no centro, no alvo, né, na mira de Satanás do que o crente da igreja. Por isso, toma cuidado. Se você quiser viver uma vida piedosamente em Cristo, você vai ser perseguido. Pastor Geraldo que o diga, né? E aqueles que querem viver dentro da palavra de Deus. Você sobe em escala de prioridade nos planos e nas ações de Satanás. Mas ele age com toda a humanidade. Ele tem vários demônios para cada ser humano, com um único objetivo: matar, roubar e destruir. Ele não tem interesse nenhum que, se a palavra fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo, a vontade de Satanás é que todos se percam e que ninguém chegue ao conhecimento de Jesus Cristo. Por isso que ele cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam o resplendor do Evangelho na face de Cristo. Né? Então ele simula ser onipresente por causa da universalidade e da intensidade da abrangência do seu domínio. Só fechando essa questão. A sua presença e o seu poder parecem praticamente divinos. Praticamente, de tão atuante que ele é, na sua demonstração de poder para com a humanidade, para com a igreja, para com Israel. Mas ele não é divino
E ele não é onipotente, e nem onisciente, e nem onipresente. Ele, como é que é? Ele não é aquela... Tem uma expressão? Aquela coisa toda, né? Não é aquela Brastemp, né? E é reconfortante saber que Satanás é limitado. Isso é bom. Não é bom saber que o seu inimigo não é tão assim? Porque a promessa da Escritura, em 1 João 4,4, é que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, apesar de todo o seu poder... está aqui, ó, Atos 26:18 e Hebreus 2:14. 2 versículos que falam que ele tem poder. Apesar de todo o seu poder e de todo o seu ódio, né, contra o crente, não há nada que ele possa fazer sem que antes seja expressamente autorizado pelo Papai, né, por Deus, pelo Senhor. E isso de acordo com Jó e de acordo com a passagem de Pedro para peneirar e de outras passagens que a gente conhece. Então vimos que ele é uma criatura, vimos que ele é espiritual e vimos que ele é limitado. Na semana que vem veremos que ele... a prova do fato que ele é uma pessoa é que ele tem intelecto, ele tem emoções e ele tem vontade. Então ele é uma pessoa. Amém? Pastor Geraldo, ora por nós. Deus do Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela intensidade da sua palavra. Obrigado, Pai, por sua presença conosco. Obrigado, Senhor, porque jamais possamos sofrer a vida que o Senhor permite. E isso, Pai, mostra, Pai, que o inimigo não só é limitado, mas ele não tem autoridade sobre nossas vidas. Claramente acabou de falar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula tão abençoada. Obrigado pela Milton. Obrigado por todos que precisam, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, no nome do Deus de Jesus Cristo. Amém. Amém. Atos 26:18 fala que nós somos libertados.